Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. É muito cedo. São 6 horas e os patrões só acordam depois das 7. O doutor Luiz e dona Lucinha ainda estão no sobrado. Eu acho que cheguei cedo demais. Era para ter vindo ontem, mas... Quem é, Carmen? A senhora já desceu? É um inspetor da polícia perguntando pelo patrão. Entra, inspetor. Eu creio que meu marido deve ter adormecido no escritório. Como? O doutor Luiz? Sim, essa noite não subiu para o nosso quarto. A cama dele continua feita. Onde fica o escritório? Ali, ao lado da sala. É a primeira porta à esquerda do corredor. Vamos lá. Não estou gostando disso. É aquela porta ali. Estranho. Por que não responde? Senhor Luiz, abra. É o inspetor Santos. Experimente a porta, inspetor. Pode não estar fechada a chave. Está aberta. Onde será que... E olha ali! O Luiz está caído no soalho em frente ao piano. Não toque em coisa alguma. Ele está muito ferido, inspetor. Dona Lucinha, cheguei tarde demais. Seu marido está morto. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, A Morte Tem Hora Marcada. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Os do gabinete de exames periciais estão chegando, inspetor. E eu penso que o médico legista virá com eles. Ótimo, Suzy. Ajude-me aqui. Dona Lucinha, esta é a minha assistente, a Suzy. Muito prazer. Prazer. A senhora me disse que está faltando dinheiro no cofre do escritório. Quanto, mais ou menos? Eu não sei, inspetor. O cofre está aberto e remexido. Não há uma dúvida de que foi saqueado. O ladrão fez uma revista completa neste gabinete depois de agredir a vítima. E há uma porção de documentos espalhados pelo chão. No entanto, a janela está fechada pelo lado de dentro. E por onde entrou e saiu o assaltante? Não sei. Se tratasse de um intruso, o mais lógico seria que fugisse pela janela. Como? O senhor acredita que tenha sido um de nós? Absurdo, inspetor. Nem eu, nem minha filha, e muito menos os empregados, ninguém seria... Chefe, há um relógio caído no chão, completamente espatifado. É um relógio de cuco, marcando 11h30. A cadeira também está virada e a secretária foi arrastada do lugar. A impressão que se tem é de que houve luta. A vítima enfrentou o assassino antes de ser abatida. Peraí, chefe, o que está fazendo? Eu estou procurando reconstituir o relógio de cuco quebrado. Mas não é muito fácil. É um quebra-cabeça, não é? Esses pedaços de madeira... falta um pedaço, Suzy. Repare. Ah. Falta uma pequenina lasca de madeira que devia completar este ornamento. Não a vejo em parte alguma. Peraí. Aqui também não está.
Não está dentro deste gabinete, não. Dona Lucinha. Dona Lucinha, o seu marido também era pianista? O Luiz tinha mania de ser compositor popular. Eu usava sempre esse piano para compor os seus sambas. Mas até agora não conseguiu gravar nada. Ô, chefe. Fala, Suzy. Olha aqui, há uma partitura no piano. Suzy, você conhece música, não? Ah, sim, são. Há algum sentido nisso? São 4 notas apenas. Peraí, chefe. E não chega a formar coisa nenhuma melodia, olha só. Fá, sol, mi, mi. Fá, sol, mi, mi. Não Fá, entendi sol. nada. Fá, sol. Ainda se o crime tivesse ocorrido à luz do dia... A luz do gabinete estava acesa, inspetor. Será que eles... Não acredito que seu marido tivesse tempo de nos deixar uma pista. Pô, mas se ele É tivesse... verdade que ele caiu perto da banqueta do piano, mas... Peraí, chefe. Ei, Se ele tivesse sido agredido quando sentado à secretária e procurasse sair do gabinete pela porta, teria que passar junto ao piano, não é? suponho que foi o que aconteceu. A vítima procurou alcançar a porta quando perdeu as forças e caiu. Ei, peraí, chefe. Mas qual foi a arma do crime? O senhor Luiz foi agredido na cabeça com um objeto pesado. Sua testa tem uma contusão bem visível. É verdade. Mas nenhum dos objetos deste gabinete podia ter sido a arma do crime. Com licença, inspetor. Pois não? Olha, estão chegando os peritos e o médico legista. Ah, ótimo. Mande-os entrar por aqui, sim? Enquanto eles trabalham, dona Lucinha, nós vamos ter uma conversa, viu? O meu marido tinha 55 anos e era bancário aposentado. Agora vivia de rendimentos. Eu não tenho notícia de nenhum inimigo dele. Se não foi um ladrão que o matou, inspetor... Podemos afastar a hipótese de ter sido um estranho. Embora a janela do gabinete estivesse fechada, a porta estava apenas no trinco. Dificilmente um ladrão teria saído pela porta, desprezando uma fuga mais rápida pela janela. A janela está ao rés do chão e dá para o jardim, o qual, por sua vez, comunica a rua. O senhor insiste em suspeitar de nós, inspetor? Não, Lucinha, por enquanto eu não suspeito de ninguém. E suspeito de todos. A senhora me disse que tem uma filha? Sim, mas ela não é filha de Luiz, não. Quando eu me casei com ele, em segundas núpcias, a Maria Rosária já era nascida. Maria Rosária. Onde está ela? Penso que continua no quarto. A Rosária tem um sono pesado. E o seu quarto também fica lá no sobrado. Não mora mais ninguém nesta casa? Aqui embaixo, no fundo do corredor, dormem apenas os empregados. Empregados? Existe outro empregado além de Carmen? O marido dela, Carlinhos. Carmen é a cozinheira e Carlinhos o copeiro. Mas trabalham para nós há muitos anos. Estão acima de qualquer suspeita. O seu marido tinha seguro de vida? Bom, Luiz possuía 2 apólices, em 2 companhias diferentes. O prêmio é no valor de 2 milhões de cruzeiros, mais ou menos. 2 milhões? E a beneficiária? Sou eu, claro. Mas o senhor não está pensando que... Não penso nada, não. Quer dizer, então, que moram apenas 5 pessoas nesta casa. 3 no sobrado e 2 aqui embaixo. Dentro de casa moramos apenas nós. Mas é preciso não esquecer o primo do meu marido. O primo de seu marido? É, há um ano que veio morar conosco. Mas não aqui. O seu quarto fica no prédio da garagem, lá fora. Me admira que Giordano não tenha aparecido. Giordano é italiano? É brasileiro, filho de italianos. Mas Luiz o protegia. Eu acredito que tenha um grande desgosto. Depois falarei com ele e com a sua filha. Agora, conte-me o que fez a senhora na noite passada, entre as 10 horas da noite e as 2 da madrugada. Ora, eu estava dormindo, naturalmente, inspetor. O nosso quarto, o meio de Luiz, fica no sobrado, em frente ao de Rosária. Eu dormi a noite toda e só acordei agora, pouco antes do senhor chegar. Foi para o quarto às 10 horas? Mais ou menos. Como de costume, o Luiz foi para o seu gabinete depois do jantar e ali ficou escrevendo e tocando piano. Ouviu tocar piano? Uma vez ou outra. Eu subi para o quarto às 10 horas e fiquei lendo um romance. Ah, sim, aconteceu uma coisa. O quê? Às 11h30,
ouvi vozes e um baque surdo aqui embaixo. E depois o silêncio. Bom, eu não dei atenção ao fato, apaguei a luz e adormeci. Eu e meu marido dormimos no mesmo quarto, mas em camas separadas. De maneira que eu não notei que ele não subiu à meia-noite como de hábito. Não faz ideia de quem poderia estar conversando com seu marido às 11h30? A julgar pelo relógio quebrado, foi essa a hora do crime. Não podia ser Rosária, porque era uma voz de homem. E não podia ser de Jordano, porque ele não tem as chaves da casa. Encontrei numa gaveta da secretária de seu marido alguns vidros de remédios. Ele, por acaso... Sim, o Luiz sofria do coração e tomava digital e sedol. Mas por quê? Porque esses remédios também são venenos, minha senhora. Portanto, não está fora de cogitações a possibilidade do Sr. Luiz ter sido envenenado. Dá licença, inspetor. Pois não, cara. A senhorita Rosária acaba de descer. O senhor não quer falar com ela? Bem, inspetor, eu sou química na lista de um laboratório e devo entrar no serviço às 9 horas. Mas está claro que, depois do que aconteceu... A senhorita não parece muito abalada com a morte de seu padrasto. Meu padrasto era muito implicante. E, para ser sincera, nós não nos falávamos, sabe? Bem, mas isso não seria motivo para que eu o matasse. Eu prefiro acreditar que tenham sido ladrões. Estou convencido de que não foram ladrões, senhorita Maria. Rosária, por favor, inspetor. Pois não. Ninguém me trata por Maria. Maria Rosário. Sim, senhor. Bem, mas o que é que o senhor deseja saber? Se eu tenho um álibi para as 11h30? Não tenho. Como sabe que seu padrasto morreu às 11h30? A empregada me contou. Às 11h30 eu estava dormindo no sobrado. Por isso não ouvi nada. Sua mãe me disse que o Sr. Luiz tinha um seguro de vida. Mas sei também que ele não pagou a última mensalidade. E as apólices caducaram ontem, último dia desse mês. Quer dizer que a senhorita dormiu 10 horas seguidas. O senhor tem certeza de que meu padrasto morreu às 11h30, inspetor? Porque se assim foi, eu tive uma alucinação. Uma alucinação? Como assim? Bem, eu acordei por volta da meia-noite e só voltei a dormir às 2 horas. Mas eu não saí do quarto. Fiquei o tempo todo à janela. E eu muito me engano, eu ouvi o meu padrasto, pouco antes de 1 hora, sair de casa e ia se encontrar com alguém no jardim. Eu vi-o apenas de costa, mas eu reconheci o seu robe azul escuro. Então, como se explica isso, inspetor? Como se explica que meu padrasto tenha saído de casa a 1 hora da madrugada, depois de ter sido assassinado às 11h30 da noite? Com que então mataram meu primo? Sobre isso não há a menor dúvida, Sr. Giordano. O Sr. Luiz está morto. Só tenho a perder com a sua morte. Luiz convidou-me para morar naquele quarto sobre a garagem e não me cobrava aluguel. Depois que me despediram do banco de investimentos, eu não tenho tido sorte nos empregos. O senhor trabalhou com o seu primo no banco? Sim, senhor. Mas já faz 4 anos. Eu era o guarda-livros e Luiz era o gerente. Sempre nos demos muito bem. Aliás, ele não tinha um inimigo que eu saiba. Isto só pode ser coisa de ladrões. Não creio. Apesar de faltar dinheiro no cofre, não creio que tenha sido coisa de ladrões. Segundo me disseram, o senhor não tem chaves da casa principal. Possuo apenas a chave do meu quarto lá fora. Nas poucas vezes em que entrei nesta casa, fui recebido pela empregada. O senhor suspeita de mim, inspetor? Qual é o seu álibi para as 11h30 da noite? Ontem eu passei o dia fora. Às 11h30 estava com os amigos num apartamento da Zona Sul. Olha, eu posso até lhe dar o nome e endereço deles. Só vim para casa alguns minutos depois da meia-noite. Fui diretamente para o meu quarto, li um pouco até 1h30 e depois adormeci. Dê-me os nomes e endereços de seus amigos, por obséquio. Pois não. Eu vou escrever neste papel. Outra coisa. À 1 hora da madrugada, não teria ouvido passos ou vozes no jardim perto do seu quarto? A senhorita Rosária disse que viu alguém que lhe pareceu o padrasto andando no jardim a essa hora. Não, inspetor, não. Eu ainda estava acordado e se alguém andasse ali por perto, teria ouvido. O senhor não acha?
Rosária deve ter sonhado. Eu não vi coisa alguma no jardim. Pois não, minha senhora? Posso Entre, entrar? inspetor, pode entrar. Com licença. Este é meu marido. Carlinhos, apresento-lhe o inspetor Santos. O senhor, desculpe, eu estou sem paletó. Carlinhos começou a fazer o almoço agora. O senhor almoçará aqui, não é verdade? É sim, Carlinhos. Eu posso lhes fazer algumas perguntas? Claro, inspetor. Se nós pudermos ajudar, não Onde é? estavam vocês dois esta noite por volta das 11h30? 11h30. Nós estávamos aqui mesmo e não ouvimos nada. Os ladrões, se é que foram ladrões, não fizeram barulho. Eu estava no nosso quarto ali nos fundos e não ouvi coisa alguma. Nem mesmo o resto da noite? Bom, há 1 hora ou talvez alguns minutos antes do relógio bater a 1, ouvi qualquer coisa. Carmen estava com dor de estômago e levantou-se para fazer um chá. Não, faltavam alguns minutos para 1 hora. Esquentei a água na cozinha e fiz um chá. Carlinhos acordou, mas não saiu do quarto. Isso eu posso garantir porque eu fiquei na cozinha o tempo todo. Mas se Carlinhos ouviu alguma coisa, ele não me disse. Bom, o fato é que o nosso quarto fica ao lado do gabinete, enquanto que a cozinha fica em frente, perto das escadas que dão para o sobrado. Minha mulher não podia ter ouvido nada. Mas eu sim. Eu escutei passos na porta do gabinete do patrão, como se ele tivesse ali entrado. Foi pouco depois que Carmen tomou chá. Em breve estávamos dormindo. Mas eu lhe garanto, alguém entrou ou saiu do gabinete do patrão a 1 hora da madrugada, 1h30 depois dele ter sido assassinado. Nacional está apresentando o Teatro de Mistério, hoje com a história A Morte Tem Hora Marcada. Com licença, doutor Lino. Já examinou o cadáver? Acabei neste momento os exames preliminares. Eu espero fazer o exame pericial daqui a pouco e logo mais à tarde lhe darei o resto. Por hora eu posso apenas adiantar que a vítima foi agredida na testa e faleceu em virtude da pancada. Deve ter usado um instrumento plano, possivelmente de madeira. Nenhum indício de veneno? Não pensei nisso, mas posso lhe garantir que não foi envenenamento. Uma pancada no crânio, isto sim. Aparentemente houve hemorragia interna, pois existe sangue nas narinas e a face tem uma expressão de dor. Só depois da autópsia lhe darei outros detalhes. E a respeito da hora da morte, doutor? 11h30, tal como se deduz do relógio quebrado? Sim. O golpe foi dado às 11h30 e o velho morreu instantaneamente. Seu coração não devia estar lá muito forte. Por quê? A pancada não foi bastante violenta? Bom, eu diria que foi uma pancada comum. O assassino não empregou muita força. Aliás, não era necessário, dadas as condições físicas da vítima. A arma do crime podia ter sido até o fundo de uma panela. Em outras palavras, doutor, o agressor podia ter sido uma mulher. Sim, o agressor podia ter sido perfeitamente uma mulher. Dá licença, chefinho. Fala, meu amor, o que é? Os peritos já estão recolhendo material para dar no pé, sabe? É chefe? mesmo? É. E encontrar impressões digitais. Agora, eu, muito eficiente, Muito. pedi muito. Deixa comigo. Olha só, pedi cópias para nós dois, hein? Agora encontraram marca dos dedos de 2 homens e de uma mulher, hein? Sensacional.
Bom, agora nós precisamos identificar. Faça isso, Suzy. Recolha as impressões digitais de todos os moradores da casa. E também do Sr. Giordano, o hóspede do quarto, por cima da garagem. Isso. Vamos ver quem foi que andou no local do crime. Acabei de ter outra conversa com sua filha e verifiquei que o quarto dela não fica bem em frente a esse. No entanto, a senhora me disse... Na verdade, o quarto de Rosária fica em frente ao nosso quarto de vestir. Aqui, ao lado da janela do quarto dela, é que se vê o jardim. Desta janela, vê-se apenas o outro lado da rua, inspetor. Foi o que verifiquei, minha senhora. A propósito, que roupa usava a senhora antes de dormir? Um hobby azul escuro, como o de seu marido? Não, o meu hobby é cor-de-rosa. E o de Rosária é branco. Cor-de-rosa? Por que não vestiu esta manhã? Bem, eu decidi pôr logo este vestido ao descer. Mas o meu hobby está aí ao lado, no quarto de vestir. Por quê? Eu gostaria de vê-lo, dona Lucinha. Apenas para tirar uma dúvida. Pois não, vou buscá-lo. Tem razão. Daqui desta janela não se vê muito bem o jardim. Mesmo que a senhora estivesse acordada há 1 hora, não poderia ter visto nada. E eu pergunto a mim mesmo se sua filha viu alguma coisa. Rosária deve ter tido um pesadelo, inspetor. Mas aqui está o hobby. Cor-de-rosa, como o senhor vê. Com licença. Deixe-me examinar-lhe a barra. Encontrou alguma coisa? Que é isso? É um pedacinho de madeira envernizada que pertence ao relógio de cuco quebrado no gabinete de seu marido. A senhora ainda afirma que não esteve naquele gabinete? Eu não saí do meu quarto. Francamente, eu não entendo. Será que... Meu hobby ficou a noite toda no quarto de vestir. Será que alguém o usou para cometer o crime? Qualquer pessoa poderia tê-lo apanhado? Que não usei o hobby de minha mãe. Eu possuo um hobby igual, do mesmo modelo, mas é branco. Então, quem levou o hobby cor-de-rosa ao gabinete? Aquela peça de roupa esteve lá embaixo em Lida Rosária. A prova é que uma pequena farpa do relógio quebrado ficou presa ao tecido. Logo, alguém esteve no local do crime com aquele hobby e depois do relógio ter sido quebrado. Como eu já lhe disse, eu só estive acordada entre a meia-noite e as 2 horas, mas eu não saí do meu quarto. Fiquei o tempo todo na janela. E foi quando vi o meu padrasto ou alguém usando a sua roupa. O senhor Giordano, que mora em cima da garagem e estava acordado há 1 hora, garante que não havia ninguém no jardim. Esperei que o senhor descobrisse a identidade da pessoa que falou com o meu padrasto. Mas já que aquele malandro quer me desmentir, eu contarei o resto. A senhorita viu o senhor Giordano no jardim há 1 hora, é isso? Sim. Foi com ele que meu padrasto falou. Tenho a certeza de que foi ele quem se encontrou com um fantasma do meu padrasto. Ainda não temos certeza de que era seu padrasto quem estava dentro do hobby azul. De qualquer maneira, muito obrigado, viu? Eu já começava a desconfiar de que o senhor Giordano estava escondendo alguma coisa. Eureka! Com licença, chefe, eureka! O que é, eureka. Suzy? Por que essa afobação? Eureka, chefe, eureka! Acabei de confrontar as impressões digitais encontradas no local do crime com as fichas dos moradores da casa. Agora tem a maior, hein? Uma série de marcas pertencem à vítima. E as marcas femininas pertencem à dona Lucinha. Mas as marcas outras também, de homem, pertencem ao senhor Giordano, viu? Ela me disse que não esteve no gabinete. Mas o homem fugiu, inspetor. Fugiu? É. Como assim? A casa não estava vigiada? Estava e continua vigiada. Bom, eu pedi a todos que não se ausentassem, né? Mas quando fui ao quarto do senhor Giordano pedir explicações, já não encontrei mais lá. O homem sumiu, chefe, e levou com ele 2 malas de viagem. Movimente a rádio patrulha. Deixa comigo. Verifique por onde foi que ele saiu sem ser visto. Se tomou algum táxi. Esse senhor Giordano
é um chantagista. O que está dizendo, inspetor? A verdade é que eu não vim a esta casa sem querer hoje de manhã. Fui chamado pelo Sr. Luiz. Meu padrasto chamou, inspetor. Mas eu não compreendo. Desde segunda-feira que o Sr. Luiz me telefonou, pedindo-me que viesse falar com ele a respeito de uma chantagem de que estaria sendo vítima. Não entrou em detalhes. Eu devia ter vindo ontem, mas passei o dia ocupado e só pude aparecer hoje de manhã. E hoje de manhã já era tarde demais. Gostou do almoço, inspetor? Muito, cara, muito. Estou vendo que seu marido ajuda a lavar a louça. Ah, é, sim, senhor. Já é 1h e... O senhor quer alguma coisa da cozinha? Ou está apenas olhando? Não, eu estou apenas olhando. Não preciso ficar nervoso. Ô, diabo. O prato escorregou das minhas mãos. Você ainda me parece mais nervoso do que sua mulher, Carlinhos. Não teria ficado assim depois de ouvir Dona Lucinha falar? Dona Lucinha falar o quê? Eu não sei o que ela falou. A respeito daquela farpa no hobby cor-de-rosa. Eu vi a sua sombra na parede do quarto, enquanto conversava com sua patroa. Dona Lucinha jurou que não usou aquele hobby cor-de-rosa. Será que foi você quem usou o hobby, Carlinhos? Profundamente ridículo. Que é isso, Pedro? Que é isso? Olha, nós estávamos no fundo da casa. É melhor contar a verdade, Carlinhos. Inspetor, eu vi Dona Lucinha vestindo aquele hobby cor-de-rosa entrar no gabinete do patrão. Foi isso que eu disse pro meu marido e deixou ele ficar assim, tá vendo? Que horas eram? Foi por volta da meia-noite. Na hora em que eu me levantei com dor de estômago para fazer um chá. Carlinhos continua no quarto e por isso não viu nada. Mas eu olhei pela porta da cozinha e vi Dona Lucinha entrar no gabinete depois de ter descido as escadas que dão para o sobrado. Só podia ser ela, não é? Você quem sabe, Carmen. Só podia ser? Oh, não sei. O corredor é tão escuro. Também podia ter sido Mimi. Mimi? Ah, é o apelido familiar da senhorita Maria Rosária. Ela tem quase o mesmo corpo que a patroa, mas o seu hobby é branco. De qualquer maneira, eu lhe garanto que alguém entrou no gabinete do patrão por volta da meia-noite vestindo aquele hobby cor-de-rosa. Entre, inspetor. Com licença. Eu estava arrumando algumas coisas, sabe? Quer olhar novamente da janela do meu quarto? O senhor duvida das minhas palavras? Não, senhorita. Eu estou vendo que a senhorita gosta de esportes, não? Essa é uma raquete de frescobol, não é isso? Como? Sim, eu vou guardá-la. Tão cedo não irei mais à praia. Bem, mas, inspetor, sejamos francos. O que quer saber? A empregada viu alguém vestindo o hobby cor-de-rosa de sua mãe descer ao gabinete à meia-noite. Gostaria de saber se não teria sido a senhorita. O branco e o rosa à noite se confundem. Eu não usei nunca o hobby de minha mãe, inspetor. E essa noite, como já lhe disse, não saí do meu quarto. E se mamãe também não usou o hobby, não acredito nas palavras de Carmen. Pode entrar, Dona Lucinha. Eu quero lhe fazer uma pergunta idêntica. Eu ouvi vozes e... então a Carmen lhe disse que viu alguém descer ao gabinete com meu hobby, não foi? Pois eu não fui, inspetor. Fica provado, portanto, que alguém apanhou o meu hobby no quarto de vestir. Carmen também pode estar mentindo. Ela própria poderia ter usado meu hobby e dizer que o viu noutra pessoa. Não, eu não acredito, mamãe. Sinceramente, eu não suspeito de Carmen. Nem ela, nem Carlinhos chegariam ao extremo de matar o meu padrasto. Eu tenho certeza de que não saí do meu quarto essa noite. Mas o meu hobby também não podia ter andado sozinho. Dá licença, chefe. Pois não? O doutor Lino telefonou do necrotério para esclarecer melhor sobre a hora da morte. Segundo suas conclusões, a vítima morreu depois da meia-noite. Depois da meia-noite e não às 11h30 como pensava. O médico legista deve estar enganado. Eu sei. Como é que a senhora sabe, Dona Lucinha? Mamãe, diga a verdade. A senhora esteve realmente no gabinete?
Sim, Mimi. É verdade, inspetor. Eu fiquei com medo de contar antes e pensarem que eu tinha alguma coisa a ver com o crime. Eu estive realmente no gabinete à meia-noite. Encontrei meu marido morto. Fui eu quem desceu vestida com Robbie. Bom, agora é melhor contar tudo. Admirada de que Luiz não desse sinais de vida, eu desci do meu quarto à meia-noite e entrei no gabinete. Eu entrei no gabinete e encontrei Luiz morto, caído junto do piano. O escritório estava todo remexido e o relógio de cuco quebrado. Eu passei por cima dos cacos do relógio e, naturalmente, foi nesse momento que a farpa de madeira ficou pendurada na barra de cetim. Mas eu não toquei em nada, inspetor. Eu voltei para o quarto e me deitei, mas não consegui dormir. Agora, porém, já sei quem foi que matou meu marido. Foi aquele infame chantagista. Foi ele que matou meu marido. Eu tenho certeza. Muito bem. O senhor Giordano, não é isso? Então a senhora também sabia da chantagem? Eu sempre soube. Mas é que eu tinha medo de falar. Mas agora, porém, eu quero dizer a verdade. Apenas a verdade e nada mais do que a verdade. Bom, nós não encontramos sinais do Sr. Giordano até agora. Como foi que ele escapou daqui se a casa estava vigiada e ninguém o viu passar? Suzy, creio que se ele não passou, só existe uma explicação para o mistério. Qual? Você não acha, Suzy? É claro, né? Ele continua nesta casa. Olha aí, chefe. É inútil dar mais buscas no jardim, sabe? Os rapazes estão cansados de procurar. Eu também. Mas então onde é que o sujeito se meteu? Será que... não sei não, mas em posição horizontal ele poderia ser melhor escondido. Não, Suzy. Não? Não acredito que esteja morto e enterrado. Deve estar vivo e oculto em algum lugar onde ainda não nos ocorreu procurá-lo. Será? Ô, Suzy, uma coisa, esta casa tem porão? Não tem não, chefe. Olha, foi uma das primeiras coisas que verifiquei. Não tem porão, mas tem sótão. Todas as casas têm sótão. Por menor que seja. Pois é isso, Suzy. O Sr. Giordano está escondido no sótão. Vamos apanhá-lo lá em cima. Oba! Peraí, chefe, vai com calma, hein? Vai com calma. Peraí, chefe, veja. Abaixa a cabeça aí, chefe. As telhas estão um pouco baixas, viu? Veja, Suzy. 2 malas novinhas. Mala, é? Uma mala. Em contraste com a poeira do sótão. Que nojento, sujo. Está morno. Saúde. Obrigada, chefe. Está esquentando. Está quente. Epa, seus pés estão do lado de fora, Giordano. Saia já daí. Não atirem. Saia. Não atirem. Não me façam mal. Ajudem-me, porque eu estou entalado nesse buraco. Puxe-me pelos pés, pelo amor de Deus. Eu me entrego. Sim, inspetor. Confesso que não sou primo do falecido Luiz. Confesso que vivi às custas dele, mas eu não o matei. Não ganharia nada com a sua morte. Pelo contrário. Na segunda-feira, o Sr. Luiz me chamou a esta casa para que eu desmascarasse um chantagista. Ora, se esse chantagista soube disso, podia ter ficado com medo e silenciado a vítima. Não fui eu quem o matou. Há muitos dias que não entro naquele gabinete.
Se as minhas impressões digitais estavam lá, devem ser antigas. É possível. Você as deixou no local noutra ocasião, quando foi receber o dinheiro da chantagem. Não, inspetor, não. Luiz sempre me deu o dinheiro fora de casa para que a família não percebesse. Realmente eu o explorava porque ele era um ladrão. Há 5 anos, pouco antes de se aposentar, ele adulterou a escrita do Banco de Investimentos e desviou um bocado de dinheiro dos depósitos. Os peritos denunciaram o caixa do banco e ele foi preso e condenado. O desgosto o matou, inspetor. Morreu na prisão 6 meses depois. O caixa do banco morreu na prisão? Sim, senhor. Foi depois disso que eu descobri o verdadeiro ladrão. Mas eu não disse nada. Há coisa de 1 ano, porém, fui despedido do banco e resolvi fazer chantagem com Luiz, ameaçando contar tudo. Ele me ofereceu casa e comida em troca do meu silêncio. E todos os últimos dias de cada mês dava-me algum dinheiro para as outras despesas. Ontem, dia 30, passei o dia fora e só voltei à meia-noite. Por isso era quase 1h da madrugada quando Luiz foi ao jardim me levar o dinheiro. Então, era ele mesmo? Não morreu às 11h30? Não podia ter morrido às 11h30 porque falou comigo há 1h. Era ele mesmo vestindo o robe azul escuro. E só depois disso foi assassinado. Eu já sei quem o matou. Não podia ser Maria Rosária porque eu a vi na janela do quarto nessa hora. Mas pode ser Dona Lucinha. Foi a mulher dele quem o matou. O senhor acredita num chantagista, inspetor? Eu lhe garanto que meu marido já estava morto à meia-noite. Mentira! Eu falei com ele há 1h. Mentiroso é você! Se você falou com alguém depois da meia-noite, não era Luiz. Era alguém que se fazia passar por ele. É a minha palavra contra dele, inspetor. Meu marido morreu antes da meia-noite. Alô? Sim, doutor, sou eu. Estou ouvindo. Verdade? Uhum. Muito bem. É o desfecho mais feliz que poderíamos encontrar. Muito obrigado, doutor Lino. Era o médico legista? Sim, dona Lucinha. A senhora tem razão. O doutor Lino confirmou a hora da morte. Seu marido faleceu antes da meia-noite, ou seja, antes da senhorita Maria Rosária aparecer na janela do quarto. Foi ela quem matou o padrasto. Isso é um absurdo. Que provas tem contra mim? Posso reconstituir o caso com toda a facilidade, senhorita Mimi. Meu nome é Rosária. Apenas os íntimos me chamam de Mimi. Era como seu padrasto a chamava, não era? A prova é que ele pôs o seu nome naquela partitura de piano. Fá, Sol, Mi, Mi. Ah, isso é ridículo, inspetor. Não passa de uma coincidência. Sua filha é muito inteligente, dona Lucinha. Mas o destino dela é penitenciária. Foi ela quem matou o padrasto usando a sua raquete de frescobol. Sim. Aquela raquete de madeira pesada, vibrada por mão de atleta. A senhorita Mimi Rosária gostava do caixa do banco que morreu na prisão. E sabendo que o padrasto era o culpado do desfalque, decidiu vingar o inocente. Absurdo. Eu nem conheci esse caixa do banco. Às 11h30 de ontem, ou pouco antes da meia-noite, a senhorita vestiu o robe cor-de-rosa de sua mãe e desceu ao gabinete, armada com a raquete. Discutiu com seu padrasto e quando ele escrevia o seu nome em notas musicais na partitura do piano, vibrou-lhe um golpe na cabeça, matando-o. Em seguida, voltou para o quarto e pôs-se à janela para estabelecer um álibi. Mas acontece que, se ficar provado que o Sr. Luiz morreu antes da meia-noite, também ficará provado que a senhorita não tem álibi. Seu álibi só tem valor no caso de seu padrasto ter morrido depois da meia-noite,
como pretende o Sr. Giordano. Entende, dona Lucinha? Entendo, inspetor. O senhor ganhou. Ganhei mesmo? Meu marido morreu depois da meia-noite. Eu menti. Mas agora eu preciso dizer a verdade para salvar minha filha. Mamãe. Luiz estava vivo à meia-noite, quando eu desci pela primeira vez ao gabinete e fui vista pela empregada. Encontrei-o vivo, sentado na banqueta do piano. Perguntei-lhe por que não ia dormir. E ele me respondeu que estava à espera de Giordano para lhe dizer 2 palavras. Então eu voltei para o quarto e deitei-me outra vez. Mas a 1h pouco, mais ou menos, eu ouvi gemidos e uma queda no gabinete, que fica por baixo do quarto. Eu me assustei e desci de novo. Mas desta vez ninguém me viu. Eu encontrei meu marido morto, caído junto do piano. Tinha morrido naquele momento. Mas eu não podia dizer isso, inspetor. Eu tinha que dizer que ele morreu antes da meia-noite. Mamãe. A senhora não queria perder 2 milhões de cruzeiros. Esse era o prêmio dos 2 seguros de vida cujas apólices caducavam no último dia do mês. Se o Sr. Luiz tivesse morrido antes da meia-noite, as companhias teriam que pagar os seguros de vida. Mas se ficasse provado que ele morrera no dia 1º, as companhias não pagariam nada. Por isso, a senhora decidiu fazer com que todos acreditassem que seu marido tinha sido assassinado às 11h30. Quebrou o relógio do cuco. Depois de pôr os ponteiros nas 11h30, remexeu todos os papéis, abriu o cofre. Diga-se de passagem, não havia dinheiro algum. Tirou diversos móveis do lugar, mas se esqueceu do principal. Esqueceu-se de abrir a janela para dar passagem ao pretenso ladrão. Eu fiz tudo isso, inspetor. Eu fiz. Mas não foi apenas para fingir que meu marido morrera antes da meia-noite, no último dia do mês. Foi também para salvar o Carlinhos. Para salvar Carlinhos? É. Ao encontrar Luiz morto, e ao me lembrar que ele discutira com o empregado no dia anterior, eu imaginei logo que o assassino fora Carlinhos. Eu gosto muito do nosso empregado e decidi inocentá-lo, lançando as culpas num ladrão imaginário. Isso também não deu certo. Como? Então foi Carlinhos o assassino? O inspetor deve saber. Pelo menos não fui eu. E nem foi você. Acusei a senhorita Rosário apenas para fazer Dona Lucinha falar e confessar sua participação no caso, prejudicando a hora do crime. Tudo aconteceu como já sabemos. O Sr. Luiz faleceu a 1h da madrugada, mas ninguém o matou. Ninguém o matou? Felizmente não. O Dr. Lino acabou de me dizer pelo telefone que a vítima faleceu em virtude de um infarte do miocárdio. Daí, o sangue nas narinas e a expressão de dor de sua fisionomia. Morreu por volta de 1h, batendo com a testa no tampo do piano, ao tentar alcançar a porta em busca de auxílio. Portanto, a verdadeira hora da morte foi a 1h da madrugada do dia 1º. E as apólices dos seguros já tinham caducado desde a meia-noite. Infelizmente, Dona Lucinha, a senhora não receberá os 2 milhões.